Quem trouxe a palavra de Deus, você possa estar abrindo comigo no Evangelho de São João, capítulo 2. Evangelho de São João, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. E com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Queridos, o que eu estava orando, intercedendo por essa palavra, e o Senhor me deu uma percepção, e Ele mostrava famílias. Eu creio que Deus, Ele quer abençoar famílias hoje. Eu creio que Deus, Ele quer tocar em famílias. Mas eu gostaria que você já tivesse um desejo que algo acontecesse. A palavra do Senhor, lá em Marcos 16, 20, fala assim: que indo os discípulos e pregando a palavra do Senhor, cooperando com eles o Senhor Jesus, confirmando a palavra por intermédio dos sinais que o seguiam. Então Jesus, Ele confirma a palavra. Ele confirma a palavra pregada. E eu creio que tem um reboliço dos céus hoje para abençoar a tua família. Tem algo que Deus quer fazer, amado, a despeito até da tua fé. Porque quando eu estava orando, Deus trazia pessoas que não acreditavam mais em mudanças. Pessoas que já se acostumaram com algumas realidades dentro da sua casa. Pessoas que não acreditam mais que vidas podem ser tocadas. Mas eu creio que a despeito da tua fé, Deus vai fazer coisas grandes neste lugar. Amém, queridos? O irmão teve uma visão de Deus que mostrava uma pessoa que ia ao encontro de outra pessoa, eu não sei se é parente, mas Deus quer dar vitória da mesma forma que deu a Jacó quando foi ao encontro do seu irmão Esaú. Qual foi a vitória que Jacó teve quando encontrou seu irmão? Ele tinha uma sentença de morte. E ele tinha um problema de que o seu irmão tinha sido ferido com a traição de ele ter roubado a primogenitura e roubado a bênção do pai. Mas quando ele chegou ao encontro do seu irmão, ele levou uma oferta e ele foi humildemente, ele foi para o vale de Jaboque e ele intercedeu. E Deus fez uma restauração. Houve uma reconciliação. E Deus, usou a vida do irmão aqui para falar que alguém aqui no nosso meio vai entrar num processo de reconciliação. Que você vai encontrar alguém que você não conversava mais, que tinha uma mágoa, que tinha um ressentimento. E hoje que nós estamos falando sobre família, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te dar um coração perdoador. Deus vai te dar uma estratégia para você chegar na pessoa ferida. Jacó buscou o Senhor, Jacó teve uma direção de levar um presente, Jacó, ele foi mandando comitivas à frente, mandando presentes ao seu irmão, para de novo ganhar o coração do seu irmão. Amém? Deus vai te dar estratégia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltando àquilo que nós estávamos falando, que hoje Deus vai fazer
algo tremendo na sua família, e essa palavra fala sobre família. Mas eu gostaria que você estivesse já pensando, o que a tua casa precisa? O que a tua família precisa? E quando a palavra de Deus estiver sendo liberada, eu quero que você creia, quero que você interaja. Porque Deus, Ele quer fazer, mas Ele quer fazer com quem quer, com quem crê. Quando eu estava no louvor, me veio muito forte esse versículo de Marcos 16 e 20, que Jesus vai cooperar, confirmando a palavra. E me vinha 3 afirmações dos céus no meu coração. Deus falando assim, eu quero tocar em famílias. Eu posso tocar em famílias. E eu vou tocar em famílias. 3 afirmações entrou no meu coração. E eu fui impactado por essas palavras que entraram no meu espírito. E eu quero falar para você, Deus quer, Deus pode e Deus vai fazer. Deus quer, Deus pode e Deus vai fazer. Ele falou, querido. E nós precisamos só falar, Senhor, eu creio, Jesus, eu creio. O interessante é que aqui fala no versículo 11, com este Deus Jesus, princípio e início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou ali a sua glória e os seus discípulos creram nele. O interessante é que Jesus, ele começou tudo, ele principiou tudo. Ele foi no primeiro lugar para manifestar a sua glória. Ele mostrou a prioridade do coração de Deus. Dentro de um casamento, dentro de uma festa de família, para mostrar que a prioridade de Deus é a família. Para mostrar que o coração de Deus tem, em primeiro lugar, para intervir na terra, na família. Que Deus quer levantar famílias, quer restaurar famílias, no nome de Jesus. E fala que Ele principiou os seus sinais. Oh, glória a Deus! São coisas que você não pode fazer. Mas Ele mostrou os seus sinais. As suas ocorrências divinas. O seu sobrenatural. O seu milagre. O seu poder. Nas famílias. Porque às vezes a gente acha que tudo depende do nosso esforço, tão somente. Mas Deus, Ele fala que Ele manifestou ali os seus sinais. Ele deu início aos seus sinais. E eu quero falar para você que Deus tem milagres para fazer na tua família. Eu quero falar para você que Deus tem feito milagres em famílias. Recentemente Deus fez milagre na nossa casa, na nossa família. E Deus tem nos dado a graça de cada dia ter uma família melhor. E é um milagre divino, a graça divina. Porque Deus, Ele luta pela família. Amém, queridos? Eu, graças a Deus, cada tempo que passa, meu casamento está melhor. Amém? Uma benção. Minha esposa está feliz, viu, gente? Está vendo que benção? Ela confirmou, ela confirmou. Eu brinquei, tá? Quando eu falei que eu já pensei em matar ela, tá, gente? Deixa eu falar aqui, porque eu falei outro dia, a pastora ficou até apavorada. Nunca pensei em matar minha esposa, viu? Amém? É que todo casamento tem as suas diversidades, tem seus conflitos, mas louvado seja o nome do Senhor. Depois da tempestade as coisas ficam melhor. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. E fala que Jesus, Ele manifestou a sua glória. Ele tornou visível a sua glória, perceptível a sua glória. Não é algo só para trazer consolo. Não é algo só para trazer uma palavra de conforto, de encorajamento. Ele manifestou a sua glória, a sua natureza divina. Ele mostrou a sua majestade real. Se tornou perceptível dentro de um casamento, dentro de uma festa de família. Porque a prioridade de Deus é fazer milagres nas famílias. Eu quero que você hoje possa falar, Senhor, eu quero um milagre na minha casa. Eu quero um milagre nos meus filhos, no meu cônjuge. Eu quero ver um milagre, Senhor, na história da minha família. Eu quero um milagre no meu coração, no coração dos meus. Porque Deus hoje quer fazer um reboliço na sua família. A palavra hoje que o Senhor trouxe é uma palavra que eu já preguei inúmeras vezes. Mas Deus falava que hoje Ele vai liberar algo para abençoar famílias aqui. No nome de Jesus. O interessante desse texto que eu, há muito tempo atrás, orando e buscando do Senhor,
nós vemos que Jesus ele foi convidado com os seus discípulos para dentro de uma família. O interessante é que ele não tinha feito nenhum sinal, nenhum milagre, não tinha ainda pregado o evangelho do reino, não tinha curado os enfermos, não tinha expulsado os demônios. Mas a palavra é que ele foi convidado com os seus discípulos. Ele tinha um prestígio já público da onde? Se ele ainda estava para começar o seu ministério. Nós entendemos que o seu precursor, seu primo João Batista, ele pregava antes: após mim vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele já existia antes de mim, ele é o Cristo, eu estou preparando o caminho para ele. E quando Jesus apareceu nas margens do Jordão para ser batizado, João Batista apontou para ele e falou: é esse aí, ó. É esse aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando João Batista falou isso, queridos, a palavra do Senhor fala que muitos discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus. E foi nesse momento que ele foi convidado. Ele foi convidado com os seus discípulos, aqui faz a menção, e ele foi convidado com os seus discípulos quando não tinha feito nenhum milagre, porque ele tinha apenas o testemunho do João Batista. E esse casal, essa família, tinha uma expectativa nesse convidado. É um convidado que não só foi chamado, mas foi chamado para fazer alguma coisa naquele lugar. Eu quero falar para você, amado, Deus não é só um Deus que é para ser convidado, solicitado, não é só para nós fazermos orações. Nós temos que crer que o nosso Deus vai fazer coisas que nós não podemos fazer. Que o nosso Deus, Ele está na nossa família, para intervir na nossa história, para mudar a nossa vida, para nos fazer melhor, com a palavra do pastor Marcelo, muda que muda. E Deus quer nos transformar para trazer mudanças. E Ele quer transformar toda a história da nossa casa, amém? É o convidado de todas as famílias. E dentro da tradição, da cultura hebraica, o casamento, ele tinha 7 dias. 7 dias de festa. Lá quando Sansão, em Juízes 14, 12, Sansão, ele fala assim: eu vou dar um enigma para vocês decifrarem no 7 dias das bodas. Daí também vai falar quando Labão entregou a sua filha Leia para Jacó. E Jacó queria casar com Raquel, e Labão entregou a filha mais velha. Quando Jacó chegou de manhã e viu que tinha dormido e casado com a filha errada, daí Labão falou assim, ó: cumpre a semana da festa desta, trabalha para mim mais 7 anos, e eu te dou a filha mais nova também no casamento. Cumpre a semana desta. Então Gênesis 27, 29, diz a palavra de Deus, 29, 27, que era 7 dias de festa, 7 dias de casamento, 7 dias com muita comida, com muita bebida e com muito vinho. Com muito vinho. O interessante é que fala que o vinho começava a servir do vinho melhor e até servir do vinho inferior. A palavra do Senhor também traz um significado para o vinho. Tem vários textos da Bíblia. Eclesiastes 10, 19 fala assim que o vinho alegra a vida. Salmo 104, versículo 15 fala assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao seu rosto, e o pão que lhe sustenta as forças. Então fala que o vinho alegra o coração do homem, o vinho alegra a vida. Quando nós pegamos agora o significado dos 7 dias, 7 dias. O interessante é que só no Apocalipse tem o número 7 54 vezes, porque na numerologia de Deus, o número 7 corresponde à perfeição, inteireza, cumprimento e totalidade. É por isso que Apocalipse tem 7 o tempo todo, 7 o tempo todo. Porque é o cumprimento de tudo, é a totalidade, é quando tudo vai para o seu estado final. Então nós vemos que quando fala que era 7 dias, a cultura de festa, 7 dias de vinho, está falando que em toda a totalidade do casamento, o casamento e a família deveria ser uma festa. A casa deveria ser uma festa. Nossos lares deveriam ser uma festa de muita alegria.
um local de celebração, um local de trocas, um local de afetos, um local de acolhimento, de segurança, um local onde nós podemos ser nós mesmos, um local onde nós podemos descansar, ser renovados. Eu acredito, amado, que essa é a vontade de Deus, mas muitas famílias não estão vivendo essas realidades. Mas eu quero falar para você, Deus quer transformar a sua casa. Se não tem festa na tua casa, Deus quer trazer a festa para a tua casa. Se já perdeu a alegria nas relações dentro do seu lar, Deus quer trazer alegria. Ele fez o vinho brotar da onde não tinha vinho. Ele quer trazer alegria onde não tinha mais alegria. Ele quer fazer os teus olhos brilharem para uma nova realidade, para você ver os seus de uma forma diferente. Deus quer tocar nas famílias. Famílias fortes vão ser levantadas neste lugar. O Espírito do Senhor, Ele nos fez família. A palavra de Deus fala assim que nós éramos estrangeiros e agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Fala para a gente fazer o bem e não nos cansarmos de fazer o bem. Principalmente para os da família da fé. Nós somos família também. Deus quer abençoar essa igreja como família. As relações aqui dentro como família. A tua casa como família. Deus quer nos fortalecer como família. Um local onde a gente se protege, onde a gente se ama, onde a gente cuida um do outro. Um local onde a gente olha com um olhar de graça para o outro. Porque dentro de casa, ou dentro dos nossos corações, nós vemos o quanto falho nós somos também. E nós temos que exercer graça sobre o outro, a mesma graça que Deus tem dado para com a gente. Amém, queridos? Dentro de casa é hora de a gente relaxar, não ser pesados. Tem gente que é muito pesado, muito pesada. Mas Deus, Ele quer que você seja mais generoso, misericordioso, dentro do seu lar. Porque a nossa principal arma é o amor. A ferramenta mais poderosa que nós temos é o amor. E nós temos um Deus, amado, que está lutando por nós. Um Deus que vai fazer milagre na sua casa e na sua família, no nome de Jesus. O interessante é que a mãe de Jesus, ela chegou e falou assim, eles não têm mais vinho. Ela disse assim, no versículo 2, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus lhes disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O interessante é que, mesmo Jesus sendo convidado, mesmo sendo uma família que estava com o Messias dentro da sua casa, do seu casamento, da sua festa, chegou uma hora que acabou o vinho. Mesmo nós sendo de Deus, pessoas que congregam, que amam Jesus, tem momentos onde falta alegria. Tem momento onde a gente entra em conflitos. Tem momento onde a gente não sabe o que fazer. Tem momento que o silêncio é a nossa principal solução. Tem momento que as lágrimas substituem as orações, que nós não sabemos nem o que pedir. E quando chega esses momentos de dor, nós vemos que é algo que, quando nós sabemos que uma família está em conflito, isso assusta. A mãe de Jesus, ela ficou assustada, feriu a sua sensibilidade, ela ficou chocada e ela falou, eles não têm mais vinho, porque todo casamento, toda festa de família tinha que ter vinho. Quando nós vemos uma família em conflito, aquilo choca. Né? Nós pastores, nós temos essa graça de muitas vezes, né, presenciarmos e também estarmos em momentos de conflito de casamento. É uma coisa muito difícil, porque o marido tem uma percepção, a esposa tem outra percepção, os filhos têm outra percepção. E geralmente as coisas não ficam muito boas. No primeiro momento as coisas só pioram, não melhoram, demora um pouquinho para acalmar. Mas quando nós vemos um casal, uma família em conflito, filhos em rebeldia, casamento sendo destruído, aquilo choca. Mas Jesus falou assim, para a mãe dele, não é a minha hora ainda. Deus, Ele dá um tempo para a gente. Deus muitas vezes permite um tempo. E tem pessoas que têm vivido um tempo de dor, um tempo de luto, um tempo de lágrimas, um tempo. E nesse tempo, Jesus correram para Ele.
Ele não só foi convidado, mas correram para ele, recorreram a ele, buscaram a ele, deixaram agora toda a direção daquela festa nas mãos dele, entregaram o controle daquela família nas mãos dele. Tudo que deveria ser feito agora, eles agora estavam procurando o Senhor. A relação que aparece no texto é de Senhor e servo. Porque Maria falou assim, aos servos: faça tudo quanto ele vos disser. Quero falar para você, se as coisas estão difíceis na tua casa, na tua família, é hora de Jesus ser o Senhor. É hora dele trazer as direções. É hora de você falar: Senhor, pode falar que eu obedeço. Pode mostrar o caminho que eu vou seguir o caminho. Deus, ele permite às vezes uma situação se agravar para a gente cair aos pés dele. Falar: Senhor, tentei, esperneei, briguei, bati, apanhei, fiz de tudo. Só piorou. Mas agora eu quero me jogar aos teus pés. Porque eu sei que o Senhor tem solução para a minha casa. Às vezes Deus permite a gente viver alguns momentos que são prolongados de dores. Mas nesses momentos prolongados de dores, nós caímos aos pés dele. E nós estamos totalmente prontos, inclinados para fazer a vontade dele. Eu quero falar para você, Deus quer que você hoje tenha um coração de servo. Jesus tem direção, tem estratégia, ele tem caminhos, ele tem conselhos, ele tem soluções, mas ele vai dar para quem tem um coração aberto, para quem deseja de verdade que ele dirija, que além de ser um convidado, para entrar na sua casa, entrar na sua vida, que ele seja o Senhor da sua história, o Senhor da sua casa, o Senhor do seu futuro. Amém, queridos? E qual que foi a direção de Jesus? Pega as talhas e enchem de água. O interessante é que eram 6 talhas de pedras. E Jesus falou assim, enche essas talhas de águas. E essas talhas eram usadas para a purificação. Era o local onde eles lavavam as mãos, lavavam os pés, onde eles chegavam de fora, para aquele momento onde tudo estava sendo feito em comum. E eles tinham que se limpar o tempo todo, não tinha torneira, não tinha água encanada. Então eles lavavam as mãos e os pés naquelas talhas. Cada talha cabia de 80 a 120 litros. É o que a palavra do Senhor nos ensina. E tinha 6 talhas ali. De novo, nós vemos a numerologia. No 6º dia Deus criou o homem. Apocalipse 13, 18 fala assim, que o número 6 é o número do homem. Jesus, ele foi direto nas talhas e ele foi trazer uma solução para aquela família, apontando para aquelas talhas. E aquelas talhas eram 6 talhas, onde as águas já estavam sujas dos dias das festas. Mas Jesus falou assim, tombe essas talhas, jogue a água suja, levante essas talhas e coloque água limpa. Eu quero que você entenda, amado, que a solução que Deus nos mostra de uma forma figurada é que nós temos que tombar a talha diante de Jesus. E o número 6 é o número do homem. Nós temos que tombar, nos curvar diante de Jesus. Nós temos que colocar para fora tudo que está aqui dentro. Porque o que rouba a alegria são coisas que vão sujando o nosso coração. São coisas que vão bloqueando a gente por dentro. Que vão trazendo frustrações. Que a gente vai se incomodando com uma coisa pequena. E aquilo vai crescendo. E aquilo vai roubando a nossa alegria. É isso que vai afetando os relacionamentos. Afetando a dinâmica das famílias. É aquilo que vai azedando, que vai amargurando. Que vai estragando dentro de nós. Dentro das talhas, as águas vão ficando sujas. E Jesus mostrou que para devolver a alegria para aquela família, tinha que limpar o interior daquelas talhas. Tinha que derramar aquelas talhas primeiro diante de Jesus. Eu quero falar para você que tem algo que é maravilhoso. Nós vivemos dores, decepções, vivemos tristezas, frustrações, medos.
inclinações erradas, pecamos. Falamos o que não queríamos falar, fazemos o que não queríamos fazer. Mas nós temos um Deus maravilhoso, que nós podemos nos expor diante dEle. Nós podemos nos derramar diante dEle. Nós podemos colocar tudo diante dEle. Toda a sujeira, até aquilo que estava na beirada, no interior da talha, nós temos que limpar, colocar tudo para fora. Não existe um coração que volta a ter alegria se não teve primeiro um coração que teve contrição, arrependimento, quebrantamento, confissão das amarguras, das tristezas. Porque a solução das nossas famílias não são o que os outros vão fazer para a gente. A solução começa dentro da minha talha. A solução começa quando eu me inclino diante do Senhor e falo para o Senhor onde está doendo, aonde eu estou sofrendo, aonde que eu fui ferido, aonde que eu feri, aonde que eu machuquei, aonde que eu fui machucado. Precisamos ser sinceros, francos, derramar diante de Jesus primeiro, virar essa talha diante de Jesus primeiro, porque Ele quer colocar água limpa no teu interior, Ele quer limpar você por dentro, levantar você por dentro, fazer de você uma mulher nova, um homem novo, colocando a limpeza, a pureza, a renovação dentro de nós. Nós pastores, né? Muitas vezes a gente não tem aquele tempo de ficar ruim. Sabe o tempo de ficar ruim? Todo mundo tem um tempo de ficar ruim, não tem, gente? E por quê? Porque nós temos o tempo todo que está bem, ajudando. E quando nós estamos ruins, como é que fazemos? Eu lembro que quando eu pastoreava, o pessoal olhava para mim e falava assim: como é que você está? Porque quando eu via a minha carinha, já sabia que alguma coisa estava ruim. Eu falava assim: quando eu orar, eu vou ficar bem. Quando eu orar, eu vou ficar bem. E às vezes o semblante mostra que a gente não está bem. Mas eu tenho essa convicção que quando a gente ora, nem que for 10 minutos, meia hora, 1 hora, nós temos que orar até ficar bem. Orar até se expor, colocar as intenções, as motivações, as dores, os medos. A palavra do Senhor fala lá em Isaías 26, versículo 16, que quando vieram as angústias, eles se derramaram em orações. Quando vieram as angústias, eles se derramaram em orações. No Salmo 62:8 fala assim, ó: confia no Senhor e derrama diante dele o teu coração. Nós vemos que diante de Deus é o lugar da gente se derramar, da gente colocar para fora, da gente ser nós mesmos, não esconder nada, não reter nada, não deixar nada escondido lá dentro. Diante de Deus é o local de colocar até as podridões, até as coisas que nos envergonham, até as coisas que a gente olha para dentro e quer achar que não tem, os medos, as covardias, as maldades, e colocar tudo diante de Jesus, colocar diante dele porque Ele é bom, Ele quer nos restaurar, nos renovar, fazer algo novo dentro de nós, porque Ele tem uma alegria, mas essa alegria não vem antes da sinceridade do homem diante dele. Se você não é sincero com Deus, nada muda, nada muda. Deus, Ele só mexe em quem dá para Ele autoridade para Ele mexer. Enquanto você não entrega as águas sujas, Ele não pode colocar água limpa. Enquanto você não fala para Ele. E eu penso comigo, que depois que a gente se derrama diante do Senhor, a gente tem condições de derramar diante do cônjuge, diante dos filhos. Depois de um tempo de humildade diante de Deus, a água limpa, tirar a água suja, é você sentar olho no olho e colocar tudo aquilo que feriu, que machucou, restaurar, confessar, expor a tua história, colocar a tua dor. Depois que você fez isso diante de Deus, o próprio Deus vai te conduzir, porque as talhas foram tombadas juntas diante de Jesus. São as talhas diante de Jesus e são talhas do lado de talhas. Os melhores momentos no meu casamento foi quando a gente para ser sincero um com o outro. E a sinceridade não é legal.
Sinceridade não é legal, dá até medo, a gente fica até assim assustado. Mas eu falo que os melhores momentos, as melhores compreensões, as melhores conquistas que nós tivemos como casais, foi a hora que a gente tombou talha com talha. E falamos das expectativas, falamos das limitações, falamos dos medos, falamos daquilo que está aborrecendo. Daí a gente a gente faz de tudo para melhorar. Quando existe humildade, quando existe transparência, quando existe sinceridade, quando as coisas são feitas não no momento de conflito, mas no momento de amor, de humildade. Quando você consegue não acusar, mas colocar o teu coração. Quando talha se dobra diante de talha, diante de Jesus, Ele faz coisas tremendas. Porque aquilo que o Senhor já compreendeu, o Espírito Santo coloca aquela compreensão mútua no casal, na família. Por isso que não faça primeiro com os homens, faça primeiro com Deus. Quando você quer pedir perdão para alguém, peça para Deus primeiro. Vai diante de Deus, vê as tuas intenções, vê a tua maldade, vê o teu erro, sente a dor de ter ferido a Jesus, se humilha, recebe pela graça esse perdão e esse abraço e esse amor maravilhoso dele. Depois chegue na pessoa que você ofendeu. Quando a gente quer quebrar essa ordem, chegamos nas pessoas antes de chegar em Jesus. A gente faz tudo errado, porque a gente vem ainda na carne, a gente vem ainda sem sabedoria. A gente vem para tratar uma coisa que a gente não tratou ainda com Deus. Mas quando nós tratamos com Deus primeiro, Ele nos ensina a tratar com o próximo. Quando você realmente tem um coração quebrantado diante de Deus, você pode conversar qualquer coisa com o seu irmão. Quem está na luz, como Deus na luz está, tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem está na luz, quem anda na luz com Deus, transparente com Deus, ele vai ter comunhão com o outro. Porque ele já se acertou, ele já viu, já fez uma revisão, já olhou para si, já tirou as máscaras, já viu a sua falha, já viu as suas qualidades, já pôde fazer um balanço da sua história. E na luz com Deus, ele consegue ter relacionamento um com o outro. E consegue acertar as coisas no perdão, na confissão, na sinceridade. E o sangue de Jesus restaura, nos purifica de todos os erros. Amém, queridos? Glória a Deus. O interessante é que eles encheram de água limpa e levaram para o mestre sala, para o mestre de cerimônia. A água fala da palavra de Deus. Sempre a água purificadora também fala da palavra. Fala: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tendo-a lavado, a purificado pelo banho da água da palavra de Deus. A água da palavra de Deus. Jesus, ele disse aos seus apóstolos, ele falou assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela é a água purificadora. E nós temos que encher o nosso coração daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus colocou como princípio. Princípio de verdade, princípio de transparência. Amado, eu não entendo famílias, casais que não têm transparência, que não conseguem comungar com as mesmas coisas. Pessoas que têm segredos, tem homens que têm segredos com as suas esposas. Gente, a pior coisa que eu vejo é esse tal de celular, de coisa que tudo tem senha. Nós não temos que ter senha, não temos que ter bloqueios, não temos que ter nada escondido. O nosso melhor amigo, amiga é o cônjuge. A pessoa que a gente tem que desabafar e temos que também, nos retratar todos os dias é o cônjuge. A pessoa que a gente tem que ser mais próxima depois de Jesus é o cônjuge, é dentro de casa, é com os filhos, é com a família. Amém, queridos? Por isso precisamos ser sinceros uns com os outros. E a palavra de Deus fala que eles venceram, para nós encerrarmos. O tempo de limpar tudo foi um processo antes de voltar à alegria. O tempo de se expor diante de Deus e diante do outro foi um processo.
O tempo de carregar aquelas talhas até o mestre-sala foi um processo. Mas depois que chegou o tempo, que aquela água chegou na mão do mestre-sala, e Deus converteu toda aquela água em vinho. Deus converteu toda aquela água em quase 600 litros de vinho. Tinha vinho para fazer muita festa. E não foi um vinho qualquer. Foi o melhor vinho. A família ou o casamento começa com o melhor vinho, depois vai servindo o inferior, com o passar dos anos. Mas com Jesus, Ele sempre tem o melhor vinho. E o que Deus está falando hoje, que Ele quer fazer milagres. Ele quer tocar em filhos. Ele quer tocar em cônjuge. Ele quer tocar em relações dentro de casa. Ele quer salvar pessoas que estão perdidas. Quando eu orava, eu via uma fumaça. E Deus falava assim, família, família. E aquela fumaça mexia, o Senhor falava, eu quero tocar em famílias. Eu gostaria que você ficasse em pé no nome de Jesus. O pessoal do louvor, se puder, está subindo já. Feche os teus olhos, querido. O Espírito do Senhor está aqui. Eu quero que você creia que hoje tem uma intervenção de Deus. Ou que hoje tem um Jesus que quer confirmar a palavra. Que tem um Jesus que quer te dar direção. Que tem um Jesus que quer fazer milagre na tua casa. Que tem um Jesus que quer alcançar pessoas que você nem acreditava mais. Que tem um Jesus que está aqui falando que Ele vai devolver a alegria que foi perdida. Ele vai devolver o prazer do relacionamento, dos afetos, da sinceridade, do companheirismo. Ele vai devolver o prazer da intimidade, o prazer de estar junto. Ele vai devolver a alegria para dentro da sua casa. E se o vinho era um vinho inferior, Ele tem o melhor para você. Ele tem algo que vai abençoar a tua casa. Se já está bom, vai ficar melhor. E se tem áreas que você precisa de uma intervenção de Deus, eu quero que você fale para o Senhor agora. Fale para o Senhor agora. Fale para o Senhor agora, porque eu creio que o Espírito Santo vai começar a liberar milagres. O Senhor falou que Ele começou a fazer milagres. Ele começou os seus sinais. Numa família em Caná da Galileia. Ele estava liberando milagre para mostrar que Deus, no primeiro lugar da lista, está a tua família, está a tua casa. No primeiro lugar da lista da vontade de Deus, é lutar pela sua casa, é lutar pela sua família. E o Espírito Santo está tocando, corações vão ser mudados, sentimentos vão ser gerados. Deus vai dar estratégia. Caia aos pés dele, porque Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar sonhos, Ele vai te dar direções, vai colocar vontade. Ele vai colocar no teu interior caminhos para você tocar no teu irmão, para você tocar nessa pessoa, nos teus filhos. O Senhor está com a tua casa nas mãos dEle, Ele está com a tua família. Ele fala, crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Tem uma promessa de salvação, de redenção. Tem uma promessa, que um Deus que ama, Ele vai alcançar. Fale para o Senhor agora. Fale para o Senhor agora. Fale para o Senhor agora onde você precisa do toque de Deus. Deus trazia pessoas que entraram aqui hoje e falou, Senhor, não acredito mais. Deus está falando com você, levanta a cabeça, porque eu vou fazer, para testemunho da minha glória. O Deus da Bíblia vai fazer. O Deus da Bíblia quer fazer. Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Ele quer fazer, Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Levanta as mãos, eu vou orar com você.
Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor priorizou a casa. O Senhor priorizou aquela festa familiar. O Senhor priorizou aquelas relações que tinham perdido o vinho. O Senhor priorizou, meu Senhor, aquele lugar, Deus, que tinha acabado a festa no meio da festa. O Senhor priorizou aquela família, para mostrar que a prioridade de Deus são as nossas famílias. E o Senhor fez um milagre ali. Espírito Santo de Deus, distribui agora. Distribui milagres nessa noite. Distribui milagres neste lugar. Espírito Santo de Deus, distribui milagres. Vai tocando agora em vidas. Vidas que estão longe. Vidas que estão em outra cidade, outro estado. Espírito Santo vem gerando quebrantamento, consciência de erros. Espírito Santo vem gerando um desejo de fazer o caminho de volta. Espírito Santo vem transformando essa mulher, vem transformando esse filho, vem transformando esse esposo. Espírito Santo libera agora uma graça para alcançar essas filhas, alcançar esses filhos, alcançar esse pai, alcançar essa mãe. Oh Deus, liberta das garras do diabo hoje, que as cadeias do inferno venham cair por terra. Pessoas que estavam escravas do inimigo, que sejam libertas agora. Deus vai ter testemunho de salvação dessa noite, meu Pai. Pessoas vão receber estratégias nessa noite, meu Pai. Eu quero repreender todo espírito de morte contra as famílias, todo espírito de morte contra os jovens. Eu quero repreender em nome de Jesus. Deus, eu quero declarar, meu Senhor, o milagre dos céus. Deus, a água transformada em vinho, a alegria de volta para essa casa, para essa mãe, para esse pai, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem crê, amém, glória a Deus. A salva de palmas, Jesus, amém, queridos.